decidi fazer este vídeo contando um pouco da biografia de João Ferreira de Almeida, porque muitos que falam a língua portuguesa têm a sua Bíblia na tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nasceu no ano de 1628 e faleceu no ano de 1691. Ele era um português que recebeu a sua educação teológica na Holanda, empreendeu a primeira tradução do Novo Testamento a partir da língua portuguesa, a partir do original grego. Em 1670, a tradução estava concluída e 11 anos depois foi publicada. João Ferreira de Almeida faleceu antes de completar a tradução de todo o Antigo Testamento do original hebraico. No entanto, traduziu de Gênesis a Ezequiel enquanto estava em Java, isto é, na Indonésia. Em 1819 foi publicada a primeira edição da Bíblia em português, de Gênesis a Apocalipse, traduzida por João Ferreira de Almeida, sendo as versões revistas e atualizadas posteriormente, as quais continuam a ser utilizadas pelos cristãos evangélicos de língua portuguesa. Vamos falar um pouco sobre a sua infância e juventude. João Ferreira de Almeida nasceu em 1628 em Torre de Tavares, concelho de Mangualde, isto é, em Portugal. Filho de pais católicos, mudou-se para a Holanda, passando a residir com um tio, e onde aprendeu o latim e se iniciou nos estudos das normas da Igreja Católica. Aos 14 anos, em 1642, aceitou a fé evangélica na Igreja Reformada Holandesa, impressionado pela leitura de um folheto em espanhol, seria Diferencias de la Cristandad, que tratava das diferenças entre as diversas correntes da crença cristã. Em 1644, aos 16 anos, João Ferreira de Almeida iniciou uma tradução do espanhol para o português dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, os quais, copiados à mão, foram rapidamente espalhados pelas diversas comunidades dominadas pelos portugueses. Para este grandioso trabalho, João Ferreira de Almeida também usava como fonte as versões latina de Beza, francesa e italiana, todas elas traduzidas diretamente do grego e do hebraico. No ano de 1645, a tradução do Novo Testamento foi concluída, mas apenas seria editada em 1681, em Amsterdã. Em 1648, um irmão holandês relatou que teve acesso às atas do presbitério da Igreja Reformada de Batávia e às atas da Comunhão Holandesa das Índias Orientais. João Ferreira de Almeida já desempenhava a função de capelão visitante de doentes em Malacca, Malásia, percorrendo diariamente os hospitais e as casas de doentes, animando e consolando a todos com as suas orações e exortações. Em janeiro de 1649, foi escolhido como diácono e membro do presbitério. Nessa função, tinha a responsabilidade de administrar o fundo social que prestava assistência aos pobres. Durante os 2 anos em que desenvolveu essa função, continuou a sua obra de tradução e, após a tradução do Novo Testamento, dedicou-se e traduziu o Catecismo de Heidelberg e o livro da Liturgia da Igreja Reformada. As primeiras edições dessas obras foram publicadas em 1656 e, posteriormente, em 1673. Em março de 1651, foi para a Batávia, para a cidade de Jacarta, ainda como capelão, visitante de doentes, mas simultaneamente desenvolvia os seus estudos de teologia e revisava o Novo Testamento.
No dia 17 de março de 1651, foi examinado publicamente, sendo considerado candidato a ministro. Depois de ser examinado, pregou com eloquência sobre Romanos capítulo 10, versículo 4. Desenvolveu também um ministério importantíssimo entre os pastores holandeses, ensinando-lhes o português, uma vez que ministrava nas igrejas portuguesas das Índias Orientais neerlandesas. Em setembro de 1655, João Ferreira de Almeida, o exame final, quando prega sobre Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, mas só recebeu a sua confirmação em 22 de agosto de 1656. Neste mesmo ano, quase um mês depois, em 18 de setembro, é enviado como ministro para o Ceilão, hoje seria o Sri Lanka. Vamos ver agora algumas perseguições, inquisições de obstáculo à publicação da tradução da Bíblia. Em 1657, João Ferreira de Almeida encontrava-se em Gale, no sul do Ceilão. Durante o seu ministério em Gale, assumiu uma posição tão firme contra o que ele chamava de superstições papistas, que o governo local resolveu apresentar uma queixa a seu respeito ao governo da Botávia. Durante a sua estadia em Gale, que provavelmente conheceu e se casou com Lucrécia Valcoa, em Lenis, ou Lucrécia de Lamos, jovem também vinda do catolicismo romano. O casal completou-se como família, tendo 2 filhos, um menino e uma menina, dos quais os historiadores não comentam mais nada. No decorrer da viagem de Gale para Colombo, Almeida e a sua esposa foram milagrosamente salvos da investida de um elefante. A partir de 1658 e durante 3 anos, Almeida desenvolveu o seu ministério na cidade de Colombo e ali de novo enfrenta problemas com o governo, o qual tentou, sem sucesso, impedi-lo de pregar em português. O motivo dessa medida estava provavelmente relacionado com as firmes e fortes ideias anticatólicas de João Ferreira de Almeida. Já no ano de 1661, Almeida seguiu no sul da Índia, onde ministrou o Evangelho durante 1 ano, mas onde também foi perseguido. As tribos daquela região, negaram-se a ser batizados ou ter os seus casamentos abençoados por ele, pelo fato da Inquisição ter ordenado que um retrato de Almeida fosse queimado numa praça pública em Goa. Em 1676, após dedicado vários anos a aprender grego e hebraico e a aperfeiçoar-se na língua holandesa, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa, passando a batalhar pela publicação do texto, já que para ter o aval do presbitério e o consentimento do governo da Botávia e da Companhia Holandesa das Índias Orientais, o seu texto deveria passar pelo crivo dos revisores indicados pelo presbitério. Em 1680, 4 anos depois do início da revisão, desiludido com a morosidade da publicação, envia o seu manuscrito para ser publicado na Holanda por conta própria. O seu desejo é que a palavra de Deus seja conhecida pelo povo de língua portuguesa. Mas o presbitério percebeu a situação e conseguiu sustar o processo, interrompendo a impressão. Depois de alguns meses, quando João Ferreira de Almeida já estava prestes a desistir da publicação, recebeu cartas vindas da Holanda informando que o texto tinha sido revisado e que estava a ser impresso. Em 1681 foi publicado a primeira edição do Novo Testamento de Almeida. E no ano seguinte, em 1681, chegou a Botávia,
quando começou a ser manuseado, foram percebidos vários erros de tradução e revisão. Tal fato foi comunicado à Holanda e todos os exemplares que ainda não haviam saído foram destruídos por ordem da Companhia Holandesa das Índias Orientais. As autoridades holandesas determinaram também que se fizesse o mesmo com os exemplares que já estavam na Botávia, mas, ao mesmo tempo, providenciaram para que se começasse o mais rápido possível uma nova e cuidadosa revisão do texto. Apesar das ordens recebidas da Holanda, nem todos os exemplares foram destruídos. A correção foram feitas à mão com o objetivo de que cada comunidade pudesse fazer uso desse material. Um desses exemplares foi preservado e encontra-se no Museu Britânico em Londres. O trabalho de revisão e correção do Novo Testamento foi iniciado e demorou 10 longos anos para ser terminado. Somente após a morte de João Ferreira de Almeida é que essa segunda versão foi impressa na própria Botávia e distribuída. Vamos falar um pouco da dedicação no final da vida de João Ferreira de Almeida. Apesar da sua saúde estar abalada, entregou-se ainda mais à tradução do Antigo Testamento. Um ano depois, em 1683, já havia traduzido o Pentateuco. João Ferreira de Almeida faleceu em outubro de 1691, deixando a esposa e um casal de filhos. Nessa altura, tinha traduzido o Antigo Testamento para a língua portuguesa até Ezequiel, capítulo 48, versículo 21. A tradução do Antigo Testamento foi completada em 1694 por Jacobus op den Akker, pastor holandês. Depois de passar por muitas mudanças, ela foi impressa na Botávia em 2 volumes, o primeiro em 1748 e o segundo em 1753. Agora acompanhe aí no vídeo, vou deixar para vocês algumas datas e anos em que aconteceram várias coisas importantes sobre a tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida.